Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre como você vai encontrar as melhores ações para fazer venda coberta. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre 4 critérios que você tem que observar nas ações na hora de usar essas ações para fazer venda coberta. E olha, os 3 primeiros critérios que eu vou falar são mais sobre viabilidade e segurança, tá? E o 4º critério é um critério adicional aí que pouca gente fala quando estão falando de venda coberta. Então fica comigo até o final que tem muita coisa boa nesse vídeo. E claro, antes de começar o vídeo, eu não poderia deixar de te convidar para o canal Eagle no Telegram, beleza? O link fica aqui no primeiro comentário. Lá eu disponibilizo às vezes conteúdo gratuito e também tem um grupo de bate-papo onde a galera troca informações, troca ideias sobre opções, ações, investimentos, enfim. Clica lá que é gratuito e é bem legal. Aqui também no primeiro comentário vai ter o link para Lojas Author, tudo bem? Que é as lojas que fazem essas camisas aqui que eu estou vestindo nos vídeos agora, beleza? Eu gostei bastante das camisas, é feita pela Reserva, aquela marca bem famosa, então ela veste muito bem. Se você quiser dar uma checada, também está aqui no primeiro comentário. Bom, e agora vamos falar da venda coberta. Como que você escolhe as melhores ações para fazer venda coberta, beleza? Sempre que eu abro uma caixinha lá no meu Instagram, no @EagleEducação, alguém deixa essa pergunta lá, cara. Ou qual é a melhor ação para fazer venda coberta, ou então qual ação você faz venda coberta, meio que para tentar inferir disso, Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui com 4 coisas para você observar, para você mesmo escolher as melhores ações para venda coberta, tá? Eu não vou citar as empresas especificamente, mas eu vou te deixar assim, na cara do gol para você ir lá escolher boas empresas, beleza? Responder essa pergunta, qual é a melhor ação para venda coberta, é quase como responder a pergunta qual é a melhor ação. Geralmente, quando as pessoas tentam responder essa pergunta de qual é a melhor ação, é muito difícil de fazer isso com uma resposta muito simples, Mas geralmente as pessoas citam características das empresas. Então, se o perfil da empresa de dívida é bom, se a empresa tem um futuro legal, um horizonte de crescimento legal, se ela é lucrativa de maneira consistente, dá lucros consistentes e crescentes ao longo do tempo, se o patrimônio líquido da empresa está crescendo ao longo do tempo, se aquele setor que a empresa está inserida vai se beneficiar da economia nos próximos anos, se a governança da empresa é boa, se eles prestam bastante informação para os investidores, se o balanço é auditado por uma empresa confiável, se tem muito free float, se tem muita ação em negociação, ou se tem só um ou pouquíssimos controladores lá que detêm todo o poder sobre a empresa. E finalmente também se a empresa está a preços baixos, se faz sentido comprar essa empresa agora e se ela paga bons dividendos também. Geralmente todos esses fatores entram na conta para responder qual que é uma boa ação. Quando a gente vai falar sobre melhor ações para venda coberta, muito disso se aplica, tá? Quase tudo disso se aplica. Talvez a gente tenha que adicionar alguns critérios a mais apenas. Então vamos lá, eu vou falar 4 critérios que eu usaria para escolher ações boas para fazer venda coberta. Vamos nessa? Quando você pensa em venda coberta, qual que é o maior risco que você vê na venda coberta? Boa parte das pessoas vê como risco assim, eu posso fazer a venda coberta e a ação vai subir muito e aí eu vou perder esse trem alta, Mas esse não é o maior risco da venda coberta, tudo bem? Se isso acontecer, na verdade, você comprar uma ação, fazer uma venda coberta lá fora do dinheiro e acabar sendo exercido, nominalmente você vai sair desse trade com um lucro muito bom, tá? Você vai acabar essa história com bastante mais dinheiro do que você entrou. Se você chegar a ser exercido numa venda coberta fora do dinheiro, é capaz de você fazer várias vezes o CDI de 1 ano em apenas um trade de 1 mês, Então assim, você fica um pouco insatisfeito, porque você queria pegar o trem alta da ação, Mas não é um trade ruim, você vai sair dele mais rico do que você entrou. Agora, o maior risco da venda coberta é, na verdade, a ação despencar, Você compra a ação, faz a venda coberta e ela começa a cair vertiginosamente. Esse é o maior risco da venda coberta, que, coincidentemente, é o maior risco de ter uma ação também. Bom, e para mitigar esse risco, de você comprar uma ação e ela despencar, o primeiro filtro que eu passaria na hora de escolher essa ação seria o preço. Essa ação está muito cara ou essa ação está barata? Tem zilhões de jeitos de responder essa pergunta, tá? Todos os jeitos têm falhas. Alguns são muito mais sofisticados e outros mais simples. Eu vou falar nesse vídeo dos jeitos simples, até porque a gente tem uns poucos minutos só,
Então tem dois indicadores bem básicos que servem para você ver se aquela ação está muito cara ou muito barata, tudo bem? Eles não são suficientes em si mesmo, eles têm falhas, você tem que analisar dentro de um contexto, mas com certeza esses dois indicadores eles vão te ajudar a analisar isso. É o PL, ou seja, o preço sobre lucro, que é um indicador muito clássico que todo mundo usa, né? O mercado inteiro usa. E o outro é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Eu já falei muito desses dois indicadores aqui no canal e eu creio que você que está assistindo esse vídeo provavelmente conhece esses indicadores. Mas rapidamente, o preço sobre lucro é quantos anos de lucro aquela empresa precisa dar para devolver o seu investimento, seja em forma de crescimento de patrimônio da empresa, seja em forma de dividendos que ela vai te distribuir. Então, uma empresa com preço-lucro de 8 significa que demoraria mais ou menos 8 anos para aquele seu investimento voltar para você em forma de valorização patrimonial da empresa ou em forma de dividendos que ela vai te pagar. Então, quanto maior o preço sobre lucro, mais cara está a empresa, porque mais tempo demoraria para ela te devolver, né, o seu dinheiro investido. O outro indicador é o preço sobre valor patrimonial. Esse você quer que ele esteja o mais próximo de 1 possível. Se puder, até um pouco abaixo de 1. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço do patrimônio daquela empresa, né? Do PL daquela empresa. Então, o preço sobre valor patrimonial é o quanto você está pagando sobre esse patrimônio. Se uma empresa tem preço sobre valor patrimonial de 1, quer dizer que para cada R$1 de patrimônio que você está comprando dessa empresa, você está pagando R$1. Se o preço sobre valor patrimonial é 2, quer dizer que para cada R$1 de patrimônio, né, de valor contábil de patrimônio que você está comprando, você está pagando R$2, tudo bem? Então, quanto menor o preço sobre valor patrimonial, tendencialmente mais barata está essa empresa. Isso porque se o preço sobre valor patrimonial for, por exemplo, 0,8, quer dizer que você está pagando 80 centavos para cada R$1 de patrimônio que você compra dessa empresa. Então, você está pagando, em teoria, menos do que o que aquele patrimônio vale contabilmente. Então, se você fizer um filtro desses dois indicadores, com certeza você já vai achar ações que têm tendência a estar mais baratas, tá? Você pode filtrar esses indicadores, por exemplo, no site do Status Invest. Você vai lá em busca avançada, clica nos indicadores e digita o máximo ou o mínimo que você quer de cada um deles e ele já te cospe uma lista de ações que cumprem esses critérios. Eu vou falar sobre mais indicadores aqui nesse vídeo, então se depois desse vídeo você quiser ir lá no site e testar os indicadores nessa busca avançada, é legal, você vai ter uma lista de empresas para olhar e para estudar mais a fundo depois. Então esse é o primeiro filtro, né? O preço da empresa. Eu tenho que comprar ações baratas, porque se a ação está barata, o risco dela cair mais e aí eu ficar no prejuízo lá na minha venda coberta é um risco menor, né? Se eu compro uma ação que já está bem cara, o risco dela cair e me deixar no prejuízo é muito mais alto. Então, tente sempre comprar ações quando elas estão baratas. O segundo critério que eu analisaria é o critério de solidez, né, e sobrevivência da empresa. Será que essa empresa vai sobreviver? Como que você analisa isso? Bom, tem várias formas. O primeiro jeito seria olhar o histórico da empresa, né? Como foi a empresa no passado? Será que ela era consistente, deu lucros consistentes, né? Constantes, crescentes? Será que a dívida dessa empresa foi sempre controlada, né? Os controladores eles tiveram ali disciplina de manter a dívida sempre no lugar certo, né? Será que a empresa tomou atitudes estrategicamente inteligentes quando ela passou por dificuldades? A tendência é que empresas que têm um histórico muito grande e sempre foram vencedoras, né, ao longo do tempo, passaram por várias dificuldades ao longo do caminho e essas empresas sabem superar essas dificuldades, sabem se adaptar no mercado. Então isso é um excelente sinal, olhar para o histórico da empresa. E um outro jeito de você analisar isso, né, a solidez e a sobrevivência dessa empresa no futuro, é olhar para o futuro. Será que esse produto ou esse serviço que essa empresa vende vai ter relevância nos próximos anos, né? Será que ela vai continuar conseguindo vender bem, aumentar suas vendas, crescer a receita, crescer os lucros? Isso é uma análise interessante, qualitativa mesmo, né? Pensar sobre o produto que aquela empresa oferece e se aquilo ainda vai ser relevante nos próximos anos. Também é legal ver se essa empresa costuma se adaptar, né, a mudanças do mercado. Então, ela mudou o produto dela várias vezes para conseguir se adaptar, esse tipo de coisa. Então, olha, do topo da cabeça,
eu pensaria em produtos resilientes como, por exemplo, produtos alimentícios, né? Ninguém vai parar de comer nos próximos anos. Energia, por exemplo, é um setor bastante resiliente, então você não se vê parando de usar energia elétrica nos próximos anos, por exemplo. Coisas como saneamento, infraestrutura, né, que são coisas que provavelmente vão continuar existindo e continuar tendo investimento nos próximos anos. Agora, você pode pensar em outros setores e produtos e serviços e coisas que vão continuar sendo relevantes no futuro, né? Pelo menos no futuro próximo, nesses próximos anos que você consegue enxergar. Bom, além de olhar o histórico da empresa, se ela é consistente, e o futuro, se você vê esse produto, né, evoluindo, crescendo, continuando sendo relevante, você pode olhar também alguns indicadores, principalmente de endividamento, tá? Empresas que têm muita dívida, elas costumam ter dificuldade de sobreviver ao longo do tempo, tá? As empresas que sobrevivem mais e que dão mais lucro são empresas que têm a dívida controlada. Não quer dizer que ela precise não ter dívidas, mas ela tem que ter uma dívida controlada, que ela consiga manejar. Tem 2 indicadores que eu acho interessantes de olhar nessa parte de endividamento, tá? O primeiro é o dívida líquida sobre EBITDA, beleza? Isso quer dizer assim, bem a grosso modo, tá? Quantos anos de lucro operacional essa empresa teria que gerar para pagar a dívida que ela tem hoje, tá? É mais ou menos isso, tá? Eu tô falando bem a grosso modo aqui. Bom, como é dívida líquida sobre EBITDA, nem preciso falar que quanto menor, melhor, né? Quanto menos a empresa precisa gerar lucros operacionais para pagar essa dívida, melhor, né? Tem que tomar cuidado só porque às vezes o EBITDA é negativo e às vezes a dívida líquida também é negativa. Então isso pode mexer um pouco nesse indicador e distorcer ele um pouco, tá? Então cuidado na hora de analisar. Um outro indicador para analisar isso do endividamento, né, das obrigações da empresa mais especificamente, é a liquidez corrente, tá? A liquidez corrente é basicamente tudo que a empresa tem para receber, né, tudo que ela tem de ativos ali no curto prazo e as obrigações que ela tem que honrar no curto prazo, né? É um sobre o outro. Então, quanto maior a liquidez corrente, melhor. Quer dizer que no curto prazo ali, a empresa não está passando apuros, né? Se a liquidez corrente é muito pequena, às vezes abaixo de 1, quer dizer que ela tem mais obrigações de curto prazo, essa empresa, né? Do que coisas a receber no curto prazo. Então, pode ser que ela tenha que fazer dívida para honrar essas obrigações de curto prazo, tá? Então, a liquidez corrente é um fator muito interessante de se analisar. O ideal é que ela seja maior do que 1 por alguma margem, né? 1,3, 1,5, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Mas quanto maior, melhor, né? Quer dizer que a empresa está bem folgada no curto prazo, não vai precisar fazer nenhuma loucura para honrar seus compromissos. Bom, com esses 4 indicadores, mais uma análise de histórico e uma análise qualitativa do futuro dessa empresa, você consegue já ter uma noção melhor se essa empresa está barata ou está cara e se essa empresa é sólida ou não, né? Se ela vai ter problemas no futuro próximo, tudo bem? E agora vem uma parte muito importante, que é o terceiro critério que a gente vai usar para poder fazer a venda coberta, tá? E o terceiro critério é o seguinte: existem opções dessa empresa com liquidez no mercado? Não adianta nada, né? Você querer fazer venda coberta, pegar uma empresa que é excelente, mas na hora de fazer a venda coberta não existe opção, ou essa opção não tem muita liquidez, tá? Então o terceiro critério é bem simples, é liquidez nas opções. E se você não sabe como descobrir quais opções têm mais liquidez ou menos, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Como encontrar as opções mais líquidas, beleza? Eu vou deixar num card aqui em cima, tá? E vou deixar um link também na descrição desse vídeo, caso você queira assistir esse vídeo sobre a liquidez depois. Mas eu já vou te deixar uma dica. Vai lá no site opções.net.br e lá vai ter um filtro de liquidez, tá? Eles conseguem ordenar as ações por liquidez nas opções. Então já entra lá no opções.net.br e dá uma olhada na lista das ações que têm opções mais líquidas, beleza? A ação que você está pensando em comprar, se você quiser fazer a venda coberta, né, vai ter que estar dentro dessa lista, de preferência na parte de cima dessa lista. Bom, eu vou falar agora um quarto critério, tá? Que é um critério adicional, beleza? Que é a ação ser uma boa pagadora de dividendos, tudo bem? Ora, Vitor, mas o que isso influencia na venda coberta? É o seguinte, toda vez que você faz a venda coberta, você recebe um prêmio, certo? Toda vez que você fizer essa venda coberta e a empresa pagar dividendos no mesmo mês e a sua venda coberta, né, a sua call que você vendeu virar pó,
você vai levar o prêmio da venda coberta e também o dividendo. Então é bem legal, né? Muita gente faz a venda coberta por causa da renda mensal recorrente que ela gera ali. Se você conseguir adicionar ainda por cima um dividendo, fica melhor ainda. Mas lembrando, você só fica com os dois se a opção virar pó, beleza? Se você sofrer exercício, você não leva o dividendo, você leva só o prêmio da opção. Então nesse vídeo a gente falou sobre 4 critérios para escolher uma boa ação para fazer venda coberta, tá? O primeiro critério é o preço da ação. A ação não pode estar muito cara, porque senão você tem o risco de comprar essa ação e ela derreter logo em seguida. A gente viu alguns indicadores que a gente usa para ver isso, como o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial. O segundo critério foi a solidez da empresa. Essa empresa vai sobreviver? Ela é sólida? Ela é constante, né? A gente viu que a gente pode analisar o histórico da empresa, a gente viu que a gente pode analisar o futuro qualitativamente, né, daquela empresa, e a gente viu também que a gente pode olhar alguns indicadores relacionados à dívida, né, porque empresas que têm dívida muito difícil de pagar costumam ter problemas no curto prazo, beleza? Os indicadores que a gente viu foi dívida líquida sobre EBITDA e também a liquidez corrente. A gente viu que esses indicadores podem ser achados lá no site do Status Invest e você pode inclusive fazer uma busca avançada e filtrar os valores máximos e mínimos que você quer para cada um e outros indicadores que tem lá, né? E aí ele já vai te dar uma lista de empresas que cumprem o critério que você escolheu desses indicadores. Com essa lista você pode olhar essas empresas e estudar mais a fundo sobre elas. Bom, então o terceiro critério é você olhar lá no opções.net.br a lista de liquidez das opções, né? Não adianta nada você encontrar uma boa ação, sólida, lucrativa, que está barata, mas não tem opções para você fazer a venda coberta, né? Se você está procurando uma ação para fazer venda coberta, tem que ver se ela tem opções disponíveis e líquidas também. E o quarto critério que eu falei aqui, que é um adicional, né, e que eu não vejo quase ninguém falando por aí, é que uma ação boa pagadora de dividendo também é boa para venda coberta, porque toda vez que a ação pagar dividendos e a sua venda coberta, né, a call que você vendeu virar pó, você vai levar tanto o prêmio da venda coberta quanto o dividendo para casa. Bom, agora você aprendeu critérios para você escolher qual ação você vai usar para fazer venda coberta, né? O que você acha agora de aprender qual opção você vai vender na hora de fazer a venda coberta ou a venda de puts? Eu gravei um vídeo sobre isso mostrando 3 métodos simples que você pode usar para escolher qual opção vender, seja na venda coberta ou na venda de put. É esse vídeo aqui, ó. Basta você clicar nesse quadradinho e eu vou te ver lá no próximo vídeo falando sobre qual opção vender, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!